E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Felipe Guimarães, eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho do nosso conteúdo e hoje em especial, na verdade, eu quero dar um feedback, um retorno sobre um vídeo que a gente postou algumas semanas atrás, onde a gente falava sobre se você realmente precisa de uma autonomia longa para o teu no-break. E eu recebi aqui de volta, quero fazer a réplica. Primeiro agradecer uma cliente nossa, uma pessoa que acompanha aqui com a gente, é a Sandra Torres. A Sandra Torres respondeu para mim uma questão muito interessante que eu entendi, cara, é algo que realmente as pessoas nos questionam. Um pouquinho de contexto, naquele vídeo eu estava até num restaurante, numa reunião, eu tinha acabado de receber uma mensagem de um cliente, na verdade um bate-papo no cliente por telefone e depois por mensagem, e ele queria um no-break com bastante autonomia. E eu explicava algumas questões que você precisa levar em consideração para que você lá na frente não tenha que fazer um investimento muito superior na hora da manutenção. Enfim, algumas ponderações que você precisa fazer antes de comprar um no-break com muita autonomia. Eu considerava isso e em um dos trechos eu comento que, cara, você precisa pensar que quando foi a última vez que faltou energia por muito tempo. Eu fazia essa consideração e aí a Sandra me questionou o seguinte: quando eu digo assim, no dia a dia, o que é comum acontecer? Cara, falta energia, volta em 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. E aí a Sandra Martins, primeiro, obrigado, Sandra, pela tua contribuição aqui. Ela escreve pra gente assim, ó: essa companhia elétrica que reestabelece a luz em 1 hora, com certeza você não conhece. É a Enel, onde pode levar dias. Obrigado, Sandra, pela tua contribuição. E eu queria complementar esse vídeo falando sobre o teu comentário, porque basicamente isso acontece. Mas a gente volta lá atrás no nosso vídeo, então se você não assistiu, volta e assiste esse vídeo, que eu fiz essas considerações. E esse vídeo eu pontuo justamente sobre isso, eu quero reforçar agora. E o meu reforço de informação sobre esse tema é basicamente o seguinte: a gente, num cenário comum, num cenário normal, você está trabalhando num escritório, num centro comercial ou até mesmo numa loja de rua, mesmo que você não perceba, mas a ausência de energia, né, a falta de luz mesmo, como a gente fala no popular, né, oscilações, picos, eles acontecem constantemente. Isso não é uma coisa que, de vez em quando falta luz. Não, você pode não perceber, mas aonde você está, se você fizer um acompanhamento mais apurado, seja no sistema de monitoramento do teu no-break, seja em algum monitoramento à parte, ou até mesmo se você resolver observar com um pouco mais de atenção, a oscilação de energia ou a ausência rápida de energia acontece muito frequentemente. Acontece em pequenos picos, às vezes alguns segundos, às vezes poucos minutos. Isso é comum, isso está no dia a dia. Quando você tem no-break, você sequer percebe essa oscilação. Mas quando você não tem um equipamento de no-break, mesmo com baixa autonomia, certamente você sente essa oscilação. É muito comum também hoje em dia as pessoas usarem o quê? Notebooks, ou então desktops ou servidores que têm fontes capacitivas e picos muito rápidos, sequer desligam aquele equipamento. Então fazendo com que eventualmente você também não perceba essa ausência de energia. Mas você vai notar, por exemplo, em alguns tipos de iluminação, quando dá aquelas pequenas piscadas, você, faltou energia. Mas muito rápido. Às vezes realmente poucos segundos, meio segundo, 1 segundo, 2 segundos, mas isso acontece de forma recorrente. Quando, a gente não é o caso de realmente você ter um problema na tua região. De repente, um vento forte, uma chuva, dá um problema na transmissão ou no transformador, porém isso fica ali 5, 10, 15 minutos, para não dizer talvez 30 minutos. Então isso é comum. Se isso não acontece na tua região, parabéns e que bom que você está nessa região. A gente que trabalha com energia todos os dias, a gente tem clientes com todos esses perfis. Então esse tipo de falta de energia breve é comum, faz parte do nosso sistema elétrico. Infelizmente, o sistema elétrico brasileiro ele não é a perfeição que deveriam ser, então por isso a gente considera comum. Mas
complementando o nosso vídeo e falando de autonomias prolongadas. E aí eu estou falando aí de 1 hora, 2 horas, ou seja, autonomia realmente acima de 60 minutos. Quando você pensa em fazer algo do tipo, o investimento de fato ele é relevante. A gente vai ter que falar em investimentos assim, vou dar uma ordem de grandeza para você entender. Pensa comigo num no-break que você eventualmente, eu fiz aqui uma dinâmica rápida, um no-break talvez de 3 kVA, que é um no-break de médio para grande, né? Ele não é um no-break pequenino, mas também não é um no-break muito grandioso. É muito usado em data centers ou pequenos data centers, em empresas no dia a dia em geral. Um no-break de 3 kVA, por exemplo, que você poderia comprar ele por 5, 6, 7 mil reais talvez. Facilmente, esse no-break de 7 mil reais se transformaria num no-break de 20, 25 até 30 mil reais, dependendo do fabricante, modelo, dependendo até da bateria, mas facilmente ele triplicaria o valor só por você ter autonomias superiores a 60 minutos. Então, é um investimento relevante e você precisa levar isso em consideração. Por quê? Eu quero trazer um elemento que é um elemento que vai te levar à reflexão. Primeiro, já fiz essa pergunta, vou reforçar. Quando foi que a última vez faltou energia no teu escritório, na tua empresa e realmente essa falta de energia durou mais de 60 minutos para restabelecer a energia? Pensa comigo, vou te dar um segundinho. Pensou? Então, esse é o primeiro ponto que você precisa analisar. Por quê? Um fator muito comum aqui é o trauma que você viveu quando isso aconteceu. Realmente, no meio de uma operação de vendas, de loja, às vezes de telemarketing, ou até o seu servidor parado por mais de 1 hora, isso gera um trauma natural. Os funcionários reclamam, os clientes reclamam, a diretoria reclama, todo mundo reclama, porque uma empresa parada por mais de 1 hora é prejuízo, independente de qual prejuízo nós estamos falando. Falta de vendas, profissionais ociosos, falta de performance, enfim, dependendo do prejuízo que você tem, uma empresa parada por mais de 1 hora é ruim, é um prejuízo e gera traumas. Então, certamente, se você lembrou quando foi a última vez que você teve uma ausência de energia por mais de 1 hora, talvez 2 ou mais, né? No caso da Sandra aqui, pode levar dias, né, Sandra? Isso gerou um trauma, certamente. Só que, volta lá, quando foi que isso aconteceu a última vez? Talvez o trauma que você viveu naquele tempo reverbera na tua mente até hoje. Então, quando alguém te pergunta, vamos comprar um no-break, quanto de autonomia você quer? Rapidamente você recorda do teu trauma e você fala, cara, não posso ficar com a empresa parada por mais de 1 hora. Só que não passa na tua cabeça quando foi que isso aconteceu. Às vezes esse trauma tem 5 anos. E de 5 anos para cá, nunca mais teve uma falta de energia tão prolongada. Porque faltas de energias prolongadas são, de fato, anomalias no sistema. São situações realmente muito críticas. Pode ser que a tua região seja um fim de linha, algo realmente diferenciado. Mas o comum é mais de 1 hora de falta de energia é um problema na rede, é um problema grave, é um problema que a companhia não consegue lidar com isso de forma breve. Então, dito isso, eu quero que você faça esse exercício de reflexão. E vejam, quando foi a última vez que isso de fato aconteceu? 2 horas sem autonomia? Sandra, dias sem energia. Quando foi a última vez que aconteceu? Foi recente? Foi na última semana? No último mês? No último trimestre? Talvez no último semestre? Isso é uma avaliação que você precisa fazer. É uma avaliação importante que você precisa fazer. E observe que quem está falando aqui não é um vendedor de no-break apenas. É claro, sempre que você precisar, conta com a Techsys, a gente vai estar aqui disponível para te vender quantos no-breaks você quiser. Mas não é esse aqui o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é falar como especialista, que lida com esse assunto todos os dias. Eu vejo clientes, desculpa a palavra, traumatizados, porque da última vez foi ruim, da última vez você não gostou de passar por isso. Porém, será que justifica você investir 3 vezes mais o valor que você poderia investir só por conta de um trauma que aconteceu há 1 ano atrás, 2 anos, 5 anos atrás? Então é essa reflexão que eu quero trazer. De forma alguma eu
eu quero incentivar você a deixar de comprar o seu non-break com autonomia. Pelo contrário, estamos aqui para te ajudar a te vender quantos non-breaks você precisar, com a autonomia que você precisar. A gente tem cliente com 1 hora, 5 horas. Eu tenho, acho que o cliente com mais autonomia aqui, eu tenho um cliente com 8 horas de autonomia em non-break, em baterias. Porém, é uma necessidade pontual dele e ele entende isso e ele entende que ele precisa fazer um investimento muito relevante a cada 2, 3 anos, é natural. Agora, será que realmente você precisa disso? Ou você está vivendo, vou criar um termo aqui, um trauma operacional? Então fica aqui essa reflexão, espero poder ter te ajudado com esse vídeo e espero você no próximo vídeo. Até lá!